Viva! Eu sou a Sofia, do Ideias de Trazer por Casa, e hoje venho partilhar consigo os títulos que vi na primeira semana do Desafio de Cinema para agosto. Vamos ver quais foram? Uma vez mais, eu não vi um título por dia, foi o que deu, mas vamos lá ver quais foram. Eu comecei por ver, logo no dia 1, um filme que a Verónica sugeriu, uma vez mais, num comentário, e eu fui à procura na altura do trailer para ver qual era o filme pelo título, e eu já explico. E na altura fiz então a pesquisa no Google, vi o trailer e recordei que era um filme que eu queria ver, já tinha visto o trailer e que queria ver quando ele foi lançado, mas entretanto, como é o filme que tipicamente nós vemos em casa e não no cinema, acabámos por não ver logo, não vi, esqueci, pronto, não entrou em lista nenhuma. Mas entretanto, quando fiz a pesquisa no Google por este filme, pelo nome, encontrei não só o link para o trailer, mas o link também para o filme completo no YouTube e pensei, por que não, vai já este. Então, se quiser ver, está no YouTube completo. Também há a versão dobrada em brasileiro, mas eu vi a versão com o áudio original. Então, o filme em português é Divã para Dois, o título original é Hope Springs, se não me engano, e é um filme com a Meryl Streep e que eu gostei muito. Divã para Dois, fui à procura porque, claro, para quem gosta de psicologia como eu, não é? Conta a história de um casal que já está junto há mais de 30 anos, não me recordo agora muito bem, em que a mulher, neste caso, não se sente satisfeita no casamento, na relação. É uma relação que já esmoreceu há muito tempo e eles não partilham grande coisa na sua vida. Partilham a casa, partilham os filhos, partilham uma história em comum, mas não muito mais do que isso. Porque eles não partilham a mesa a todas as refeições, embora ela prepare o pequeno almoço para ele, mas não se senta ao lado dele a comer. Aliás, há um momento no filme em que ela se senta ao lado dele no pequeno almoço e ele pergunta: o quê, vais comer? Eles não partilham cama nem quarto, já não têm nada um com o outro sexualmente há muitos anos, não têm intimidade, não há comunicação neste casal e ela sente-se insatisfeita por isso, porque gosta muito dele e gostaria que as coisas fossem diferentes. Então ela começa à procura de mais informações sobre como ela poderá mudar a relação dela. E então procura livros na biblioteca, lê, encontra um autor de quem gostou muito, vai procurar na internet e descobre que ele dá consultas ou faz terapia para casal numa outra zona, no Maine, se não me engano, e ela lá consegue, por portas e travessas, convencê-lo a ir e fazem terapia de casal. E é interessante acompanhar as sessões deles, acompanhar os TPCs, os trabalhos para casa, e como pequenas coisas simples podem fazer uma diferença tão grande na intimidade de um casal. E nós vamos acompanhando também a evolução aqui deste relacionamento. É muito interessante, eu gostei muito do filme, faz-me pensar também em como gosto tanto do maridão e da relação que nós temos também. Mas Divã foi o filme seguinte e parece na mesma onda, não é? Pois é, é um filme brasileiro, este tinham em disco e já tinha há uns bons anos em disco. Entretanto, na altura eu tinha procurado precisamente pelo tema do filme porque queria ver, mas nunca cheguei a ver. Então, foi esta semana passada o dia. É um filme brasileiro, então, dirigido por José Alvarenga Júnior e é uma adaptação de uma obra literária de Marta Medeiros. E conta-nos a história, é uma narrativa direta em que a própria personagem nos está a contar a sua história através das suas sessões de psicanálise no divã, não é? É a Mercedes é uma professora de matemática, ou só dá aulas particulares nesta fase da sua vida, é uma mulher na casa dos 40 anos e que, pronto, o facto de ela dar as aulas particulares permite-lhe dar asas à sua criatividade através da pintura. E é por aí que começa o filme, a história. Ela é casada com Gustavo, interpretado por José Meyer. Quem interpreta a Mercedes é a Lília Cabral. E
ela começa por, na primeira sessão de análise, ela começa por dizer que não sabe o que é que está ali a fazer, aliás é algo comum, que provavelmente não é como as outras pacientes que o analista ou terapeuta tem, porque tem uma vida perfeita, está tudo tão bem, que já não sabe muito bem porque é que foi ali e se calhar precipitou-se. E ela demonstra a intenção de se ir embora, entretanto ele faz uma pergunta e ela começa a responder e vai demonstrando então alguma insatisfação na sua vida, um saudosismo, mostra no fundo que as coisas não estão muito bem, não é? E nós vamos acompanhando a sua vida através destas memórias, não é? Mas como se estivéssemos lá a acompanhar a história, como um filme normal, mas através daquilo que ela vai contando nas sessões de psicanálise. Tem as perguntas do terapeuta do qual nunca ouvimos a voz, acho que nem no final, nunca ouvimos a voz, só vemos a cara dele no final do filme. E só ouvimos assim por trás a cabeça dele e ela repete as perguntas dele, subentende-se aquilo que ele vai comunicando, vai perguntando ao longo do caminho. Nós acompanhamos então este processo de análise da Mercedes e em que ela vai contando os conflitos na vida dela e que são conflitos de vários níveis, em várias esferas da sua vida pessoal, a nível, na sua relação. Entretanto há ali um momento em que o marido tem um caso, em que ela quase que sente inveja dele, conta isto na sessão, por isso mesmo, não é? Por haver algo que o entusiasme, porque de facto houve ali alguma coisa também que esmoreceu nesta relação, tal como no filme anterior. Depois é ela que tem um caso, depois separam-se, eu já estou a contar o filme, pronto, já sabe. E lida também com a morte, mais conflitos nas relações entre amigos, pais e filhos, por aí. Vale a pena ver. Nós podemos perceber, para quem gosta de psicologia e destas coisas, desta área, pode perceber ali claramente a evolução da Mercedes em terapia. Percebe ali vários mecanismos de defesa, como a negação, a racionalização, a sublimação. Percebe-se claramente aqui as diferentes etapas da terapia até o fim em que ela tem alta, em que elabora de uma forma diferente aquilo que lhe acontece, as situações pelas quais passa. É muito bom, gostei muito. Gostei, mas apaguei de disco. Entretanto, um outro título que apaguei de disco, eu não vi agora porque já tinha visto, não apaguei na altura. É o filme que em português teve o título Minha Vida na Outra Vida, ou pelo menos em português do Brasil. O título original é Yesterday's Children. E eu já tinha visto. Daquilo que eu recordo deste filme, conta a história de uma personagem que é arquiteta, se eu não me engano, e ela é muito racional. E há uma determinada altura da sua vida em que ela começa a sonhar muito, ela é casada, tem filhos, começa a sonhar muito com uma outra época, com uma outra família, com coisas que nunca aconteceram na vida dela, e ela não percebe de onde é que aquelas imagens vêm, de onde é que aquela história vem, porque não só lhe parece demasiado real, porque ela sente tudo aquilo, são persistentes, estes sonhos são recorrentes e repetem-se muito no decorrer dos dias. Então é interessante porque ela chega ali um momento em que já não sabe muito bem, porque ela começa a desenhar, ela desenha o mapa da vila onde aquela família vivia naquela história dos sonhos. Ela desenha lugares que nunca conheceu e, entretanto, há um dia em que a mãe lhe mostra os desenhos que ela fazia em criança e que são idênticos àqueles, e coisa que ela já não lembrava. Então começa ali a despoltar várias dúvidas e algumas inseguranças. Ela começa a pesquisar um pouco mais sobre, embora não acredite inicialmente, sobre reencarnação e vidas passadas. Esta pesquisa dela leva à Irlanda, se eu não me engano, a Irlanda do Norte, e leva
a ir até aquele sítio onde ela nunca esteve, mas que ela desenhou e que ela colocou no mapa tão bem, de uma forma real. Então é interessante e nós acompanhamos toda esta viagem, como isto se desenrola, as pessoas que entretanto ela conhece lá e como ela confirma todos os pedaços de informação a que foi e vai acedendo. É um filme interessante para quem gosta especialmente destas áreas, como eu, e gostei, mas apaguei, já tinha visto e também era um filme dobrado que eu não gosto muito. Depois vimos um filme que estava a dar num canal de cabo e que eu tinha a sensação que já tinha visto por algumas imagens, mas não me recordava, e como uma vez mais tem a ver com mente, eu gostei, estava a gostar imenso, então o maridão fez-me o favor de continuar a ver, porque para ele estava a ser assim, mas pronto, depois também se foi entusiasmando com a história. É o filme Before I Go to Sleep, título original, em português tem o nome Antes de Adormecer, em que conta com a participação da Nicole Kidman e é assim um thriller psicológico em que, resumindo assim uma história muito mais complexa do que isto, nós acompanhamos a história de uma mulher que sofreu um ataque, a dizer assim, por causa ali de algumas questões no filme e alguns conceitos. Ela foi atacada brutalmente, foi largada às portas da morte e a partir desse momento ela desenvolveu ali uma perturbação, uma amnésia dissociativa. E então o que acontecia é que todos os dias, quando ela ia dormir, basicamente ela não registava aquelas memórias recentes do dia e no dia seguinte acordava sem memória nenhuma daquilo que tinha acontecido. Aliás, daquilo tudo que aconteceu nos anos posteriores àquele ataque, e só recordava a sua vida até aos 20 anos, 20 e poucos anos, até ao momento do trauma. Não é nada de novo no cinema, mas a forma como foi explorada esta história foi muito interessante, está muito interessante. Tem mais atores conhecidos, não me recordo agora dos nomes deles, mas também não importa, com uma boa participação. E basicamente ela vê-se ali numa situação em que ela está com o marido todos os dias lhe conta a história, tem que lhe contar a história desde o início, o que aconteceu, o que não aconteceu. Há dias em que dá mais informação, dias em que dá menos, até o momento, e ela está a ser acompanhada em terapia, até o momento em que ela descobre que o marido não é o marido dela, na verdade é o atacante, mas ele diz que é o marido porque lhe pode contar a história que ele quiser, certo? Ela não se lembra. E o que é interessante aqui é ver como a nossa memória pode ser muito bem manipulada, com ou sem perturbação, e como nós vamos construindo, porque isto é assim para todos nós, vamos construindo a história, a nossa história, através de pedaços, não é? Bits and pieces, pedaços de informação que vamos recolhendo. Muitas vezes os pedaços de informação que os outros nos vão dando, e como tão facilmente nós criamos uma história não só para nós, mas nós criamos uma imagem dos outros também com estes pedaços de informação muito incompleta, dos quais preenchemos. Growing Old in a New Age é uma série documental da qual eu descarreguei já há muitos anos os 2 primeiros episódios, porque achei que seria interessante e tinha curiosidade em ver se me interessava ver a série ou não. Growing Old in a New Age, envelhecendo na nova era, traduzindo à letra. Os 2 primeiros episódios da série foram, o primeiro tem por título algo como Mitos e Realidades do Envelhecimento, e o segundo algo como o Corpo Envelhece. Eu gostei muito deste primeiro. Esta é uma série antiga, que eu presumo que seja ali por volta do ano 2000 e fará mais sentido aqui o novo milénio, a nova era, como sendo o novo milénio, por volta do ano 2000, embora os penteados deles sejam muito anos 80, mas pronto, 80, 90. E este primeiro que eu digo que vale a pena ver é porque de facto existem muitos mitos sobre a idade e o envelhecimento. Existe um estereótipo formado que não é, de facto, não corresponde à realidade. Mitos como que há um declínio cognitivo e as pessoas vão perdendo capacidades à medida que vão envelhecendo, em como
à medida que as pessoas vão envelhecendo, se vão tornando senis, né? À medida que as pessoas vão envelhecendo, vão tendo problemas de incontinência, as pessoas de maior idade não aprendem tão facilmente ou não conseguem aprender coisas novas, o burro velho não aprende línguas, não é? E de facto não é assim. Se alguns destes mitos, destas ideias são facilmente explicadas com a realidade de outros tempos, de facto agora não é assim, com uma população mais envelhecida, mas com uma esperança de vida muito maior do que antes e com maiores recursos, com maior acesso à informação e à formação, não é? E é interessante ver como estes mitos são desmontados muito facilmente e é bom nesse sentido. Algo mais que mencionam ali, também me parece muito importante, é a importância que tem a presença da pessoa mais velha na vida de todos nós, na vida de uma criança. E por isto tudo e muito mais, vale a pena ver pelo menos o primeiro episódio desta série. E pronto, e comecei a ver um outro título que ainda não acabei, porque é algo muito mais tenso, não sei se já ouviu falar de Mahabharata. Eu tenho 2 fecheiros deste título, eles têm mais de 4 GB e o primeiro tem mais de 3 horas. Então eu já vi mais de 2 horas deste primeiro e estou a gostar muito, mas vou esperar pelo fim para lhe poder falar. Digo-lhe apenas que esta é uma adaptação de um poema hindu, e sob a direção de Peter Brooks, e já é antiguito, mas é assim, não é um filme propriamente como filme, é mais como uma série, provavelmente uma pequena série televisiva, não sei, mas depois pesquiso um bocadinho melhor para poder indicar. E é assim, parece muito uma encenação de Shakespeare, de uma obra de Shakespeare. Então, mas eu estou a gostar muito, depois logo lhe falo de Mahabharata. Por hoje é só. Nesta semana 1 do mês de agosto foram os títulos que eu vi. Já viu algum deles? Conhece? Não? Diga-me, gostou? Qual foi o último título que viu, o último vídeo, documentário que viu, que gostou muito? Deixe nos comentários, vou gostar de saber. Por hoje é só. Provavelmente até amanhã e tenha um dia feliz.